A partir dos volumes atuais de Overlord, cara, um novo morto-vivo foi citado, mano. A galera aí tá aparecendo, tá? Só que esse cara que apareceu não é qualquer morto-vivo desse mundo, não. Pelo que parece, ele é o primeiro seguidor do Surshana, que foi um dos players que vieram pra esse mundo aí. E olha, a gente sabe que vai rolar essa guerra contra a teocracia, pelo menos tudo indica que sim, né? Eu acredito que a teocracia pode usar esse cara, que é o trunfo deles agora chamado Rufus, pra poder lutar contra o Ice. Vamos entender isso tudo aí, vem comigo que eu tô muito empolgado pra contar isso pra vocês, agora que eu acabei de descobrir, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, olha só, a guerra contra a teocracia é uma grande saga que vai rolar na Overlord, uma coisa que tá sendo muito esperada, né? A grande promessa que pode mudar totalmente a história de Overlord. Tudo começou, lógico, com a teocracia fazendo a lavagem cerebral na Shauter. E agora o Wise, depois de pegar a Antilene, ou pros mais íntimos, ZX Etsumei, né, descobriu toda a verdade a partir dela e partiu pra cima da teocracia. Agora ele quer quebrar os caras com tudo. Só que dessa vez a gente tem um novo monstro solta, uma arma da teocracia conhecida como Rufus, cara. Esse cara aí, galera, não é qualquer coisa que a gente vê por aí, um NPC qualquer. Não, rapaz, ele tá em um outro patamar, talvez, tanto que a própria teocracia esconde as informações totais desse camarada aí. Vamos entender melhor isso daí, vou sintetizar pra vocês. O Rufus, ele é um morto-vivo que vive na teocracia, né, na teocracia Lane, cuja existência é um dos maiores segredos que a teocracia tem, conhecida só pelos escalões superiores absolutos do governo. Não se sabe muito sobre ele, nem a gente tem tanto acesso assim. O que a gente sabe é que ele é um tipo de morto-vivo, e também ficou claro que a existência não deveria ser conhecida por pessoas de fora da teocracia. Ou seja, pela maioria da teocracia ele podia, mas o resto do pessoal de fora não. Caso contrário, ó, escritura negra ia lá e cancelava o CPF da pessoa que descobria sobre ele. Mataria aqueles que soubessem alguma coisa só para garantir o segredo do Rufus, tá? Se a gente voltar um pouquinho na história aí, durante uma reunião que teve os membros do mais alto escalão da teocracia Slane, eles se perguntaram se o Ainz talvez fosse o renascido Surshana, se o Surshana tivesse voltado. Isso porque eles acreditavam que o Ainz era muito parecido com o Surshana, né? Eles eram muito próximos, os dois mortos-vivos, esqueletos e tal. E isso na web novel também foi dito lá, apesar de a web novel ser, entre aspas, aí não tão canônico assim, né? Tem algumas coisas muito diferentes, mas algumas coisas condizem. Embora eles imediatamente tenham descartado essa ideia, porque o deus foi morto pelos 8 reis da ganância depois, né? Então assim, eles realmente viram que o Ainz não era o Surshana. Mesmo assim, se ele tivesse sido ressuscitado, eles tinham certeza que um seguidor específico do Surshana saberia, informaria eles sobre tudo isso antes de chamar a atenção de geral. Eles estavam falando, lógico, do Rufus. Mais pra frente disso aí, o Azuti Ainda também mencionou o nome do Rufus durante uma reunião com os membros das Escrituras Negras. O principal representante das Escrituras, né, não estava tão familiarizado com o nome. No entanto, depois que o Azuti revelou a identidade do Rufus, de que ele era um morto-vivo e que era bem respeitado pelas Escrituras Negras, os atuais membros das Escrituras Negras se tornaram tensos, mais hostis em relação a ele, né? No entanto, o representante conseguiu conter os seus companheiros de qualquer outra ação precipitada e rapidamente afastou eles da pousada, né? Todo mundo foi embora. Essa aí foi a situação da onde ele apareceu. E isso aí nós estamos falando da novel, tá? Porque no anime ele não foi citado em nenhum momento. Como um morto-vivo, ele deve ter habilidades padrão, como outros tipos de mortos-vivos também. E a falta de necessidade de dormir, comer, não se cansa. Ele é uma pessoa que basicamente tem uma imunidade 100%. Ele não sofre muitos danos físicos e consegue se curar, né? Tem energia de cura, energia negativa, tudo. O Platinum Dragon Lord, inclusive, mostrou que já tá ciente da existência desse cara como morto-vivo. E atualmente é conhecido por manter algum tipo de inteligência que é meio crítica, né? Que poderia inclusive colocar a própria teocracia em perigo. Mas de acordo com Valerian N. O'Byrne, cara, tem uma pessoa, né, de alguns rumores, que é conhecida por ser uma divindade guardiã da teocracia Slane. Inclusive essa pessoa aí, para alguma surpresa, é mestre da Antilene, cara. Ou seja, esse cara é basicamente mais forte do que a Antilene. E a gente sabe que ela tá lá por volta dos níveis 70, 80, né? E ainda mais quando ela tá com as armaduras todas completas. Afinal de contas, cara, ser um mestre dela poderia dizer que ele é mais forte do que ela de alguma forma, né? Só que a gente não sabe dizer ainda assim muito sobre ele. Estando na cara agora que a teocracia vai receber um ataque do Ainz, elas podem com certeza usar esse cara como meio de defesa. Existem até algumas teorias dizendo que o Rufus, na verdade, pode ser um NPC que veio junto com o Surshana no passado, assim como o Ainz trouxe a tumba de Nazarick e a galera veio junto com ele. Seria interessante de pensar que esse cara, o Rufus, é inteligente como o Demiurgos. Imagina só, o Ainz, quando forjou a própria morte, o Demiurgos pensou em reviver ele, mas não no momento que ele tinha morrido. Pensou em um outro
outro momento, porque assim, se ele fosse revivido mais pra frente, talvez ele tivesse mais potencial pra lutar contra alguma outra pessoa, um player e tal, quando eles tinham pensado que era um player que tinha derrotado o Ainz. E agora, o Rufus poderia ter pensado a mesma coisa pra fazer isso com o Surshana. Imagina ele reviver o Surshana mó tempão depois. Cara, realmente ele se tornaria a maior ameaça de todas. O Surshana era considerado o deus da teocracia Slaney, cara. E de acordo com as próprias escrituras, ele poderia controlar o medo, a morte, a doença, tudo. Na web novel é até afirmado que ele era o mais poderoso dos 6 grandes deuses. Então ele foi o jogador conjurador de magia mais poderoso que veio para esse mundo. E ele foi descrito, cara, como um deus que poderia conceder a eternidade de tranquilidade, ou até uma eternidade de desespero, se ele quisesse. E isso porque, assim, a gente viu meio que um pedaço do poder dele através da Antillery, né, que conseguiu usar a habilidade especial que era o objetivo de toda a vida, é a morte, o que significa que ele tinha uma construção muito semelhante ao Ainz. Na verdade, ele tinha um foco em particular na construção de necromancia e na raça Overlord, que o Ainz também tem. Isso teria que ser pelo menos um nível 95 para se ganhar essa classe. E ainda precisava maximizar 5 níveis dessa classe de trabalho para poder adquirir essa habilidade, o que significa que ele era um jogador de nível 100, ou seja, um jogador no nível máximo, um jogador no nível de Overlord e que tem as mesmas habilidades que o Ainz, não só as mesmas, né? Talvez até outras habilidades que o Ainz mesmo não tenha liberado. O objetivo de toda a vida é a morte, é a habilidade especial, uma das habilidades mais poderosas de construção da classe do Necromante, cara. E a classe Eclipse permite que o usuário se torne um verdadeiro senhor da morte. O Eclipse que consome a vida, tá ligado? E isso fortalece, obviamente, o efeito de morte instantânea do Necromante e também a magia das habilidades ao ponto de simplesmente contornar qualquer imunidade, resistência e matar os seus alvos depois de um certo período de tempo. O equipamento dele principal era uma foice sinistraça, tá? De acordo com o que estava escrito nas próprias escrituras, nenhum humano era capaz de escapar da morte da foice dele, insinuando que ele poderia ter usado para matar várias pessoas. Basicamente, se você é acertado por essa foice, você acaba morrendo depois. Também permite que o usuário lance vários feitiços e invoque mortos-vivos através dela. Quem está em posse, obviamente, foi a Antillery. A gente viu ela conseguindo convocar na luta contra o Maré, por exemplo, né? Só que ela também tem 5 equipamentos sagrados dos 6 grandes deuses, e graças ao seu talento, ela pode usar a habilidade do objetivo de toda a vida é a morte enquanto segura essa arma dele, meio que rouba as habilidades do Surshana, como rolou no exemplo durante o confronto de Showen, né, que queria usar o Fly para escapar, só que o poder do Surshana na verdade já tinha meio que esgotado o suprimento de mana que ela tinha e impedindo ela de usar esse feitiço. A foice do Surshana, inclusive, ela foi usada pela Antillery no seu assassinato do Rei Elfo. Não só ela matou o seu pai, mas também massacrou as concúbinas dele, né, simplesmente acabou com elas, acreditando que uma misericórdia da vida de escravidão que eles teriam quando fossem capturados pela teocracia seria ruim. Mais tarde, então, quando ela se envolveu num duelo com o Maré, foi quando ela foi derrotada ali e o Ainz levou ela para o lugar onde ela deveria estar, né? Foi quando ele descobriu toda a verdade. E aí é que nós entramos numa parte da teoria que pode mudar o jogo todo. Galera, o Rufus, ele foi retratado como uma entidade poderosa desde o 11º volume, sendo o primeiro seguidor do Surshana e tudo mais, e ele também era perfeito como senhor pelo mais forte dos 6 jogadores. Com base no que os líderes humanos já mortos descreveram, ele possui um imenso poder e conhecimento. Ainda a gente não tem ideia do quão forte o Rufus realmente é, considerando que a escritura da Luz do Sol poderia convocar um anjo de nível 70, por exemplo, e chamar ele de nível mais alto dos anjos. Acredito que o Rufus seja até mais forte que isso. Mas o Rufus pode ser também um Elder Lich ou só um Cavaleiro Lich criado por capricho do Surshana. Só que ainda tem alguns paralelos entre eles e um Overlord morto-vivo. Então é possível que o Surshana tenha criado um poderoso subordinado que pode ser ainda mais forte do que o próprio Ainz, cara. Digo isso porque tá mais ou menos confirmado que o Surshana e o Ainz tiveram uma construção de personagem muito semelhante um com o outro. Como eu cheguei nessa conclusão? É simples. A Antillery é a resposta para isso, como a gente já falou agora. Eu expliquei para vocês um pouquinho. Ela empunhando a arma original do Surshana e usando as habilidades do Surshana, a habilidade mais forte que ela usou era qual? O objetivo de toda a vida é a morte. E essa poderosa habilidade só pode ser obtida por você maximizar um personagem, mas não apenas para um combate, também criando um Overlord verdadeiramente poderoso, especializado em morte instantânea e magia fantasma, em vez de ser otimizado exclusivamente para o PVP, basicamente o que o Ainz é. E a classe Eclipse, como a gente falou, que também requer 5 níveis nele para que a habilidade objetivo de toda a vida a morte seja desbloqueada, tem pré-requisitos específicos, que aparentemente muitos não escolheriam ou não seriam capazes de saber dessa sua existência. Poucas pessoas sabiam, então se a gente restringir isso aí, pouquíssimas pessoas estavam no mesmo nível como o Ainz está agora. O Ainz tem essas habilidades, ele escolheu esse caminho, e se o Surshana tem, aparentemente ele escolheu o mesmo caminho. Portanto, é bem possível que o Surshana tivesse um projeto de construção muito semelhante ao Ainz. E o Ainz
Ainz, cara, é capaz de criar invocações imensamente poderosas. Isso aí, sem sombra de dúvidas, a gente já cansou de ver. Eu não tô falando só sobre os Doomlord, por exemplo, que ele conseguiu dar uma sacudida, ela dar uma tremilicada, quebrar o pau em cima da armadura do Platinum Dragon Lord, não. Eu tô falando de um Green Reaper Thanatos, ou até o Imperador da Morte. As suas convocações têm um poder absurdo, cara. Ele teria que gastar vários pontos de experiência para convocar esses monstros pro novo mundo, obviamente, mas ainda assim ele consegue. E eu também sei que o Ainz pode aumentar muito as suas convocações. Em outras palavras, uma invocação de alto nível, talvez mesmo no nível 100 ou próximo, poderia ser polida pelo Ainz, inclusive talvez polida pelo Surshana também. Da mesma maneira que o Ainz poderia buffar a sua convocação, ela poderia ser equivalente a um monstro de nível 120, 140, tá ligado? Então nessa luta, o primeiro servo do Surshana, que poderia ser incrivelmente poderoso, e o Ainz poderia estar em desvantagem, a menos que ele possa convocar reforços ou fortalecer a si mesmo no combate. E isso nos leva também ao segundo ponto interessante. Graças ao Platinum Dragon Lord, a gente sabe que às vezes os grupos de jogadores têm 2 itens de classe mundial com eles. A pergunta agora é, aonde estão esses itens? Se a gente considerar que se a Teocracia parece saber que a Zexi foi destruída, agora foi pega pelo Ainz, parece que ambos os lados sabem muito sobre um ou outro. O Ainz sabe sobre a Teocracia sabe sobre o Ainz. Enfim, então é possível que o Surshana também possuísse um outro item mundial, talvez que fizesse invocações ou qualquer outra forma de apoio que seja impossível de se fazer. E também precisaria ser um dos 20, tá? Porque caso não fosse um dos itens dos 20, né, que são os 20 itens mundiais mais poderosos que tem, ele não afetaria o Ainz de jeito nenhum, porque o Ainz tem um item de classe mundial próprio dentro dele, o orbe vermelho na barriga. E de todos os 20, eles só podem ser usados uma vez. Isso também explicaria por que o Surshana teria guardado esse item para uma batalha espetacular, sobre algumas circunstâncias mais pesadas, né, terríveis, com uma possível futura batalha contra o Ainz. Mas mesmo que o Rufus seja só um Lich aleatório, os God Kings e outros jogadores sempre foram mais fortes do que ele. E com a perda da Zexi e a próxima guerra começando, a gente pode especular o segundo item de classe mundial que o Surshana teria, que ele pode ter a capacidade de ressuscitar alguém, sendo essencialmente o Hard Counter do Longinus, o item de classe mundial que pode apagar o jogador de dentro do jogo. Então é possível que o Rufus estivesse esperando por milênios para que ele pudesse pegar esse item e ressuscitar o Surshana para essa batalha. Isso significa que o Ainz teria então que enfrentar uma versão superior de si mesmo. Tu já pensou nisso, cara? É exatamente isso que você tá pensando. Isso tornaria a invasão dos mortos ainda mais emocionante, tá ligado? E eu tô dizendo porque o Ainz só tem uma construção de roleplay e ficou apenas ali no meio, né, dos melhores da guilda. Ele não tava no top, especialmente em comparação com jogadores como Tábulo de Maradna, que foi o melhor lançador de magias lá. Pra não mencionar todos os outros que claramente eram superiores a eles, comparando com o Ainz, aí tem Takemikazuchi, tem o próprio Touch Me. Enquanto isso, o Surshana tem consistentemente sido descrito como o mais forte dos 6 jogadores do passado que vieram junto com ele. Então é possível que no final das contas o Ainz teria que enfrentar uma versão mais forte de si mesmo, um jogador como um Overlord mais forte do que o seu próprio e com mais de um século de experiência, tá ligado? Tornando essa batalha contra a Teocracia muito mais emocionante do que a gente esperava. Eu realmente adoraria ver essa luta aí, cara, é algo que me interessa muito, onde o Ainz teria que lutar contra um adversário superior. Afinal de contas, a gente não teve nada disso desde lá do incidente do controle da mente da Shallter e a luta subsequente entre os dois ali. Essa é a minha opinião, tá ligado? Só que eu quero saber a tua também. O que você acha? Tá interessado nessa luta? Acha que seria plausível? Pra mim, nesse momento, essa foi a melhor teoria, a que se encaixou mais com o que vai rolar nos próximos volumes, que seria a batalha contra a Teocracia. E é muito plausível que um player, né, todo mundo tava louco pra ver o Ainz enfrentando outro player, tá aí, ele pode enfrentar se o Surshana for revivido. Bom, o que você acha sobre essa teoria, sobre essa luta aí? Qual é o seu ver sobre isso? Comenta aí pra mim que eu quero muito saber a sua opinião. E pra você que é fã de Overlord, gosta de assistir essa obra, gosta de se inteirar cada vez mais e não tá inscrito no canal ainda, você tá perdendo tempo, meu bom. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque a gente já tem mais de 100 vídeos de Overlord aqui no canal, exclusivaços pra você conseguir entender toda a história, ver tudo, seja de novel, seja de volume bônus, seja de game, ou todas as teorias de tudo que vai vir pela frente nessa história. Eu tô aqui sempre de olho em tudo que tá lançando, tudo que tá saindo, tudo que a galera tá começando a falar, pra poder trazer perfeitinho pra vocês aqui, tá? Por isso é importante você estar aí com a sua inscrição em dia e com o sininho ativado também para acompanhar tudo. Tamo junto sempre, família. Beijaço no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!